Fala galera do Futeboleiro, Marcinho Reis aqui na voz, falando com vocês, sempre aquela nossa resenha, sempre na linguagem sua, linguagem do torcedor. Cara, eu vejo muito que a atualidade hoje, quem assiste os jogos hoje, acompanha futebol, tem muito mais mídia em volta, muito mais coisa, parece que tá esquecendo do passado, sabe? Isso é uma coisa que meio que me entristece. Porque ainda mais gente que ama futebol, você torcedor como eu, você pesquisa, né? Pra poder falar as coisas sobre o seu time, saber a história do seu time, quais foram os maiores jogadores, maiores artilheiros de tal competição, de competições específicas, né? A gente sempre procura saber e quer saber mais sobre o nosso time de coração. E, cara, parece que às vezes, cada vez mais, a história dos nossos clubes acabam sendo esquecidas, né? Aqui eu vou dar um caso simples aqui, um caso rápido, do Ganso, Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso surge muito bem no Santos, né, com o Neymar. Então a gente falava até na época, antes da lesão, que ele ia ser melhor do que o Neymar, que ele era mais genial, ele era um jogador meio campista, um 10, que a gente não tinha muito tempo, um 10 clássico, né? E aí veio a lesão e o Paulo Henrique Ganso, ele teve lampejos de voltar a ser aquele grande craque que a gente imaginou que seria. Teve lampejos muito bons no São Paulo, lampejos muito bons, irregulares até, no Fluminense. Então assim, eu acho que o Ganso, ele é um grande jogador, mas um dos maiores da história, sabe, acho que nem da história do Fluminense dá pra colocar. O Fluminense teve, vou lembrar rápido aqui, tá? Rivelino jogou lá, Conca jogou lá, Thiago Neves jogou lá. Na minha opinião, todos jogaram mais do que o Ganso. Todos jogaram mais que o Ganso, na minha opinião. É claro que o Ganso é um jogador importantíssimo. Na conquista do título da Libertadores, ele é importante. Nessa construção do Fluminense, até chegar lá, ele é muito importante. Ele é um cara realmente que tem uma visão de jogo, ele é um cara que enxerga coisas que ninguém vê. Ele é diferente, ele é esse cara. Mas, na minha opinião, falar que é um dos maiores da história do Fluminense, volto a dizer, é a gente não lembrar da história, é não parar para respeitar a história dos clubes. É só pensar no hoje, no momento, no que está acontecendo agora. E o futebol não é só o agora. O futebol ele tem uma história por trás. Então a gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Eu fico realmente chateado quando as pessoas colocam como se, cara, só vale o hoje e esquece o passado, que o time conquistou, os jogadores que por lá passaram. Não tem como esquecer, não tem como desvincular certas coisas, entendeu? Então, para mim, o Ganso ele é um jogador importante, ele é muito importante sim na conquista, nos títulos do Fluminense, no estilo de jogo do Fluminense do Fernando Diniz, mas falar que ele é um dos maiores da história do Fluminense, cara, não dá. A gente tem que parar, sentar, olhar, ver e analisar com calma para poder falar se o Ganso é sim um dos maiores. Mas eu acho que não é. Um dos maiores da história do Fluminense, acho que não é. A história do Fluminense passaram muitos jogadores bons, técnicos lá. Por mais que não tenham ganho títulos, ainda assim foram muito importantes, tiveram uma baita identificação com a torcida. No momento que mais precisou, eles apareceram. E é um dos critérios que eu coloco para ver se o cara é ídolo ou não, né? Não sumir em momentos importantes. Então tiveram jogadores lá que surgiram, ficaram no momento, na hora que mais apertou, eles estavam lá, chama da responsabilidade. Coisa que o Ganso também faz. Mas falar que o Ganso já é um dos maiores da história, eu acho muito pouco, muito raso. É um curto espaço de tempo que a gente tem para poder falar isso. Então vamos esperar com calma, poder parar e analisar e ver se o Ganso entra nesse hall, sei lá, no top 5, top 10 dos maiores jogadores da história do Fluminense. Eu acho que não. Já de bate pronto aqui, eu acho que não. Acho que eles montar uma lista aqui, o Ganso vai entrar lá para sétimo, oitavo, sei lá. Mas eu vou parar, eu vou analisar, vou fazer essa lista aí. Você, torcedor do Tricolor Carioca, que chegou na final do Mundial de Clubes, deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Ganso já é um dos maiores meio-campistas da história do Fluminense? Da história! Tô falando do momento, da história. Acho que é exagero, né? Mas é isso, tamo junto, pessoal. E Feliz Natal a todos. É Natal, né? Tamo junto.